Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 21 de março de 2025, é a nossa sexta-feira temática. Eu quero agradecer a cada um de vocês, meu amigo, minha amiga, que compreendeu a minha ausência aqui na plataforma devido ao agravamento do estado de saúde e o falecimento da minha querida avó Maria de Nazaré Corrêa de Araújo. Minha avó nasceu dia 27 de agosto de 1931, na cidade de Belém do Pará. Minha Nazarezinha era paraense e nos deixou, infelizmente, agora dia 7 de março de 2025. Minha avó foi uma das mulheres mais fortes, mais guerreiras, uma das mulheres mais especiais que eu já conheci em toda a minha vida. Para você, minha Nazarezinha, esse vídeo, esse conteúdo, vamos aos pouquinhos retornando com os nossos vídeos aqui na plataforma, né, pessoal? A minha avó era uma das mulheres mais fortes que já conheci na vida e ela sempre me dizia: minha filha, seja forte, principalmente para falar da sua própria morte, da sua partida. Ela me dizia: minha filha, um dia eu vou embora, seja forte. Minha filha, um dia eu vou embora, seja forte. Ela me dizia constantemente isso, e está sendo esse o meu maior desafio e o desafio mais difícil, né, o pedido mais difícil que minha avó fez em vida e o meu maior desafio desde 1h40 da manhã, naquele dia 7 de março de 2025, agora fazem 15 dias que ela nos deixou, né, pessoal? E para você, minha nazeirazinha, com todo o amor, esse vídeo, tudo que eu fizer na vida, com certeza a senhora estará para sempre no meu coração. Foi um prazer enorme tê-la como minha avó, um privilégio para poucos ter uma avó como eu tive. Esse vídeo será dedicado em tudo que eu fizer na vida, vou levar a senhora no meu coração. Hoje nós vamos falar sobre o mal do Alzheimer, vamos atualizar a playlist, nós que não encerramos, né, o Fevereiro Roxo diante, né, da situação que estava acontecendo com a minha avó. Não foi o caso dela, o Alzheimer, mas é um mal que infelizmente atinge muitos idosos, né? Eu que tive uma vovó linda dentro de casa, Deus me deu ela por 93 anos, né, pessoal? Então, eu quero dedicar o vídeo de hoje aos idosos, né? Como eu tive a minha querida avó por 93 aninhos, então, a todos os vovôs e todas as vovós, né? Que muitos deles, infelizmente, estão aí sofrendo com o mal do Alzheimer. Eu quero dedicar esse vídeo à minha paraense, a minha índia maravilhosa, Maria de Nazaré Corrêa de Araújo. Seu legado vai ficar para gerações. Então vamos lá, pessoal, começar o vídeo, começar o desafio mais difícil. Vou ter que ser forte, né? Assim como minha avó sempre me pediu para ser forte, então vou ter que ser forte. Então vamos lá, ler no site Viva Bem da UOL 5 alterações da fala que ajudam a detectar o Alzheimer mais cedo. Quero pedir a você que compartilhe esse conteúdo. Tem playlist aqui no canal, pessoal, falando sobre o mal do Alzheimer. É informação, né, pessoal? Então, ajuda-nos aí deixando o seu like, porque assim o YouTube vai reconhecer que o nosso conteúdo contém relevância e vai recomendar para quem não é inscrito no canal, né, pessoal? Cada curtida o YouTube reconhece aí, né, o assunto como relevante. Então não deixa o like para Bianca aqui não, pessoal. Deixa aí para o mal do Alzheimer, né, o pessoal que precisa ser informado, né, as pessoas precisam de informações. Então deixa o seu like aí, ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Vamos falar então sobre os 5 sinais aí na fala, né, que ajudam a detectar o mal de Alzheimer mais cedo, né, pessoal? Vamos lá então no site Viver Bem da UOL. 10 milhões de pessoas são diagnosticadas com Alzheimer no mundo todo ano. E isso é mais do que nunca. De acordo com o Alzheimer Society, aproximadamente 1 milhão de pessoas no Reino Unido estão vivendo atualmente com a doença. Isso só no Reino Unido, né, pessoal? Estudos preveem que esse número aumentará para 1,6 milhões até 2050. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. Leva ao declínio da memória e das habilidades de raciocínio. Trata-se de uma doença física que faz com que o cérebro pare de funcionar corretamente e que piore com o tempo. Identificar o início do processo precocemente pode ajudar pacientes e cuidadores a encontrar o suporte e cuidados certos. Uma maneira de fazer isso é identificar mudanças no uso de linguagem, porque
porque novos problemas de fala são um dos primeiros sinais de declínio mental e podem indicar o começo da doença. Vamos falar sobre 5 sintomas precoces de Alzheimer relacionados à fala que você deve observar. Número 1. Pausas, hesitação e imprecisões. Um dos sinais mais reconhecíveis do adoecimento é a dificuldade em lembrar palavras específicas, o que pode levar a pausas e hesitações frequentes e ou longas. Quando uma pessoa com Alzheimer demora a lembrar de uma palavra, ela pode recorrer a uma descrição vaga, como dizer coisa, ou falar em torno da palavra esquecida. Por exemplo, se a dificuldade for para lembrar a palavra cachorro, pode ser que ela diga algo como: as pessoas têm esses animais de estimação? Elas latem? Eu costumava ter quando era criança? Então, são perguntas que essas pessoas frequentemente fazem, né, pessoal? Número 2. Usar palavras com significado errado. Quem está desenvolvendo a doença tenta substituir uma palavra que não consegue dizer por algo relacionado a ela. Usando o mesmo exemplo acima, em vez de cachorro, pode-se usar um animal da mesma categoria, como gato, por exemplo, né, pessoal? Nos estágios iniciais de Alzheimer, no entanto, essa mudança tem mais probabilidade de estar relacionada a uma doença mais ampla ou geral, como dizer animal em vez de gato. Número 3. Falar sobre uma tarefa em vez de fazê-la. Uma pessoa com Alzheimer pode ter dificuldade para concluir tarefas. Em vez de executá-la, ela pode falar sobre seus sentimentos em relação às atividades, expressar dúvidas ou mencionar habilidades passadas. E dizer: não tenho certeza se consigo fazer isso, ou eu costumava ser bom nisto, em vez de falar diretamente sobre a tarefa. 4. Menor variedade de palavras. Um indicador mais sutil de Alzheimer é a tendência de usar uma linguagem mais simples, confiando em palavras comuns. Pessoas com Alzheimer frequentemente repetem os mesmos verbos, substantivos e adjetivos, em vez de usarem um vocabulário mais amplo. Elas também podem usar o, e ou mais com frequência para conectar frases. 5. Dificuldade em contar palavras certas. A doença leva a dificuldades para pensar em palavras, objetos ou coisas que pertencem a um grupo. Isso às vezes é usado como teste cognitivo para o diagnóstico. Por exemplo, aqueles com Alzheimer podem ter dificuldades para nomear coisas em uma categoria específica, como alimentos diferentes, partes diferentes do corpo, ou palavras que comecem com a mesma letra. Isso significa que fica mais difícil à medida que a doença progride, tornando cada vez mais desafiadoras. A idade é o maior fator de risco para o desenvolvimento de Alzheimer. O risco dobra a cada 5 anos, após os 65 anos. No entanto, 1 em cada 20 pessoas diagnosticadas com Alzheimer tem menos de 65 anos. Isso é chamado de Alzheimer mais jovem, ou início precoce. Embora esquecer palavras de vez em quando seja normal, problemas persistentes e cada vez piores para lembrar, falar fluentemente ou usar uma variedade de termos podem ser o sinal precoce de Alzheimer. Identificá-los na fase inicial é particularmente importante para pessoas com maior risco de sofrer do mal à medida que envelhecem, como os que têm síndrome de Down. Esse é o UOL, pessoal, né? Estivemos aí falando sobre, né, os 5 sintomas que a pessoa pode apresentar na fala, né? Vamos ler aqui, pessoal, no site do CNN. Mas antes de lermos, pessoal, o site do CNN, eu quero mais uma vez pedir a você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui pela primeira vez ao canal Justiça em Foco Notícia, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e esteja aí indicando eles para quem não é inscrito no canal. Quero desde já agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal, deixou o seu like, seu comentário, compartilhou. Muito obrigada, pessoal. E vamos continuar aqui a falar sobre o mal de Alzheimer no site do CNN. Um novo tratamento pode controlar sintomas de Alzheimer. Mostra em estudo, pessoal. Vamos ver, né? O estudo pioneiro mostra que medicamento biológico
reduzir pela metade o risco de sintomas em pacientes predispostos geneticamente à doença de Alzheimer. Vamos ler aqui, pessoal. A internet não está ajudando tanto assim, mas vai dar tudo certo, né? Vamos ler aqui, pessoal. Novo tratamento aí do Alzheimer, né? Vamos estar lendo. Estou aqui atualizando o site, tá, pessoal? Peço desculpas a vocês, mas a internet às vezes não ajuda muito, né? A gente que está gravando, mas vamos lá, né? Deixa eu só atualizar aqui a página. Pela primeira vez, cientistas afirmam ter evidências que o uso de medicamento biológico pode retardar o início do Alzheimer. O fármaco seria usado para remover placas pegajosas de beta-amiloide, uma proteína associada ao desenvolvimento da doença, em pessoas com risco de desenvolver a demência. A descoberta é do estudo publicado quarta-feira, dia 19, agora, pessoal, na revista Lancet Neurology. Os pesquisadores têm testado terapias de remoção de amiloide em um grupo de pessoas que possuem raras mutações genéticas que tornam quase certo o desenvolvimento do Alzheimer. O estudo, que é pequeno, incluindo apenas algumas dezenas de participantes, é um acompanhamento de um ensaio controlado, randomizado. Só um minutinho, pessoal. Entrou um anúncio aqui e a gente tem que tolerar, né? O estudo é pequeno, incluindo apenas algumas dezenas de participantes, é um acompanhamento de um ensaio controlado, randomizado, que não encontrou benefícios significativos para pessoas que estavam tomando uma das duas terapias de redução de amiloide em comparação com o placebo. A extensão do estudo não possui um grupo de controle com placebo e pode estar sujeita a vieses importantes. Então, especialistas externos dizem que os resultados, embora impressionantes, devem ser interpretados com cautela, né, pessoal? Como todo estudo iniciado, né, no estudo científico, principalmente na área da saúde, né, é visto sempre com muita cautela, né, pessoal? É parte de um esforço de pesquisa chamado Rede de Alzheimer, denominantemente herdada, ou DIAN. Os participantes do estudo, no entanto, preferem um nome diferente. Gostaríamos de nos chamar de X-Men, porque somos mutantes, tentando salvar o mundo da doença de Alzheimer, disse Mark Reising, de Denver, que participa do estudo desde 2010. Um novo estudo descobriu que o risco de sintomas foi reduzido pela metade para um pequeno subgrupo de 22 pacientes que não haviam mostrado problemas de memória ou pensamento e estavam tomando um medicamento redutor de amiloide chamado gantenerumab. Tá? Desculpa o trava-línguas, pessoal, mas é certo. Gantenerumab é o nome do remédio. Por média de 8 anos, né? Pessoal, estavam tomando esse remédio por 8 anos. Os resultados alcançaram significância estatística em uma parte da análise, mas não em outras, deixando perplexos os especialistas externos. Embora este estudo não prove conclusivamente que o início da doença de Alzheimer pode ser retardado e use um medicamento que provavelmente não estará disponível, os resultados são cientificamente promissores, disse a doutora Tara Spire Jones, diretora do Centro de Ciências Cerebrais da Discovery da Universidade de Edimburgo. Em comunicado à imprensa, ela não participou da pesquisa. Os autores do estudo acreditam que se as pessoas começarem a terapia cedo o suficiente e permanecerem nela por tempo suficiente, isso poderia impedir o desenvolvimento da doença talvez por anos. É o primeiro dado a sugerir que existe a possibilidade de um atraso significativo no início da progressão para os sintomas, diz o Dr. Eric McMade, professor de neurologia da Universidade de Washington, em St. Louis, que liderou aí o estudo. McMade disse que este estudo tem dados mais longos de acompanhamento para pacientes que começaram a usar os biológicos redutores de amiloide enquanto ainda estavam livres dos sintomas. Acreditamos que há um atraso no início, talvez por anos,
e mesmo naqueles indivíduos que têm alguns sintomas leves, até a taxa de progressão foi reduzida pela metade, disse o médico, né? A conquista deste resultado, há muito esperado, vem com otimismo, mas também com pânico. A equipe de pesquisa diz que as reuniões para revisar o seu financiamento de subvenção dos Institutos Nacionais de Saúde foram canceladas 2 vezes. Sua subvenção precisa ser revisada antes que possa ir para uma reunião do Conselho, onde as decisões de financiamento são tomadas. Se sua subvenção perder uma reunião de conselho em maio, o dinheiro para o estudo que está em andamento desde 2008 pode acabar. Acaba se tornando uma posição realmente difícil em que estamos e que os participantes estão, disse aí McNeil, né, pessoal? Os pacientes podem perder acesso aos medicamentos do estudo, especialmente se estiverem em países onde medicamentos não foram aprovados. Se as pessoas não puderem continuar com os medicamentos, os pesquisadores podem nunca descobrir quão durável o benefício pode ser ou serem capazes de responder a questões críticas, como para quem os medicamentos funcionam melhor. Manter o grupo que está usando os medicamentos amiloides por mais tempo é absolutamente crítico, diz a Marquês. Alerta aí, né, pessoal? Estudos de longa duração começaram a dar frutos. Na década de 1980, pesquisadores estudando os cérebros autopsiados de pessoas com Alzheimer descobriram que eles estavam obstruídos com placas pegajosas feitas de proteínas beta-amiloide e emaranhados tóxicos feitos de uma proteína chamada tau. Eles teorizavam que remover essas proteínas do cérebro poderia retardar ou até reverter a doença, e começaram a procurar terapias que pudessem fazer isso. Por décadas, cientistas têm testado uma variedade de medicamentos biológicos que reconhecem e removem proteínas beta-amiloide com resultados majoritariamente medíocres. Em testes clínicos de fase avançada envolvendo mais de 1.800 pessoas com a doença de Alzheimer em estágio inicial, o medicamento gantenerumab, né, pessoal? Trava-línguas aí, né? Desacelerou a progressão dos sintomas em comparação com o placebo, mas o benefício não foi estatisticamente significativo, sugerindo que o resultado poderia ter sido por acaso. Foi considerado um medicamento fracassado, né, pessoal? Aí o gantenerumab, né? Gantenerumab, é muito complicado o nome aí do remédio, né, pessoal? Que está causando aí muita polêmica, né, pessoal? Há quem ainda defenda a medicação, há quem acha um fracasso, né? Vamos continuar acompanhando aí, né, pessoal? Como dissemos aqui para vocês, somos todas as novidades, tudo que estiver relacionado à doença do mal de Alzheimer, nós vamos trazer para vocês aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Vamos continuar aqui, enquanto isso, 2 medicamentos similares, lecanemab ou legamimpi e donanemab ou Kisunla, olha os nomes aí, pessoal, atenderam aos critérios da Food and Drug Administration, o FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, e foram aprovados para tratar pessoas com Alzheimer que apresentaram sintomas leves. Ambas terapias são caras, podem causar inchaço cerebral e, em ensaios clínicos, atrasar a progressão dos sintomas por meses, em comparação com placebo. Os benefícios modestos fazem com que os médicos e pacientes evitem o uso. Pesquisadores testando o gantenerumab em pessoas com mutações genéticas que predispõem ao Alzheimer no DIAN obtiveram permissão do FDA para continuar usando o medicamento por o maior tempo possível. Quando não puderam mais manter, os participantes, né, com o remédio, pessoal, mudaram para a medicação, o irmão lecanemab. Sui, uma das participantes do estudo no Texas, está aí no grupo do gantenerumab desde 2012. Ela se juntou ao grupo logo após descobrir que ela e 3 de seus 5 irmãos tinham uma mutação genética que tornava quase certo que desenvolveria o mal do Alzheimer, né, de início precoce. Dos 6 filhos em sua família, 2 irmãos e 2 irmãs têm a mutação. Um irmão foi testado e não tem, e o outro irmão não quis ser testado, mas permanece livre dos sintomas. 2 de seus irmãos e uma irmã desenvolveram o sintoma por volta dos 57 anos.
Sui, que aos 61 anos é a mais nova dos irmãos, disse: não estou bem, totalmente, não estou bem. Não estou bem, estou totalmente bem, disse Sui, que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome para proteger familiares que também podem ter aí a mutação, né? Então ela disse aí, não estou bem, estou totalmente bem, né, pessoal? Eu disse aí a Sui, né? Seus irmãos, que também participaram do estudo, mas começaram a tomar o medicamento após desenvolver os sintomas, não se beneficiaram tanto. Quando começou o estudo há 13 anos, ela esperava contribuir para o entendimento científico da doença. Ela faz 40 ressonâncias magnéticas, 30 exames PET e mais uma dúzia de punções lombares para coletar seu líquido cefalorraquidiano. Os testes mostram que seu cérebro e seu pensamento estão normais. Ela consegue a abelha rainha, a classificação diária mais alta no jogo do Spelling Bee de New York Times de todos os dias. É um jogo que tem no jornal The New York Times, né? Ainda sinto que fundamentalmente estou fazendo isso para ajudar a ciência, mas nesse momento está me ajudando, disse ela. Eu realmente acredito nisso. Sui acredita que os medicamentos adiaram a doença em cerca de 4 anos para ela, quando a doença se manifesta nas famílias desta maneira. Ela acredita que há uma idade bastante clara em que as pessoas começam a declinar, e ela pensa que a medicação adiou isso. Depois de ver seus irmãos começarem a declinar, ela trabalhou com um planejador financeiro para economizar o máximo possível e planejou uma aposentadoria antecipada. Hoje ela ainda trabalha meio período. Vislumbres de esperança. Para o estudo, os pesquisadores recrutaram membros do DIAN que eram cognitivamente normais ou que tinham apenas sintomas leves e que estavam em uma janela de tempo que abrangia 15 anos antes até 10 anos após a sua idade estimada de diagnóstico. Os pesquisadores estimaram a idade potencial do diagnóstico, observando as idades em que os outros membros da família começaram a mostrar os sintomas. Para a primeira fase do estudo, os participantes foram designados aleatoriamente para tomar o remédio, né, pessoal? Outro medicamento redutor de amiloide chamado solanezumab ou um placebo. Esse estudo foi realizado no final de 2012 e início de 2019. Ao final do estudo, os pesquisadores permitiram que os participantes que haviam concluído continuassem com o gantenerumab. Perdão, pessoal, vai ser complicado falar esse nome, mas vamos lá, em doses crescentes por mais 3 anos. Essa extensão foi realizada em 18 centros de pesquisa clínica em 7 países. Em 2023, a patrocinadora do medicamento, a Roche, interrompeu o desenvolvimento do remédio após resultados decepcionantes de estudos tornarem-se improvável sua aprovação pelo FDA. O estudo divulgado quarta-feira passada agora, pessoal, relata os resultados dessa extensão, na qual todos os 73 participantes que continuaram na terapia sabiam que estavam recebendo o medicamento, pessoal. E, para encerrarmos, eu vou estar lendo aqui uma poesia em homenagem à minha querida avó Maria de Nazaré, uma oração de Santo Agostinho. Uma poesia que eu acredito que ele retrata bem o pensamento da minha avó sobre a morte, né? Vou ler aqui para vocês, pessoal. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuo sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio foi cortado, porque eu estava fora dos seus pensamentos. Agora estou fora apenas das suas vistas. Pessoal, vou ler de novo. Desculpa a emoção assim, tá tomando conta. Eu vou ler de novo, tá? Vou repetir aqui para vocês. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês.
O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, agora apenas estou do outro lado do caminho. Você aí ficou. Siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. E eu quero terminar dizendo para você, meu amigo, minha amiga, a frase que eu tenho como mote de cada vídeo que eu falo sobre o mal de Alzheimer é assim: quem sofre do mal de Alzheimer pode um dia esquecer quem é você, mas você sabe quem ela é. E isso basta. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e muito obrigada.